O dia 22 de setembro, amanhã, é o Dia Mundial da Leucemia Mieloide Crônica. É um dia separado para realmente debater e se falar e conscientizar mais sobre essa doença que representa, de acordo com pesquisas, de 15 a 20% dos casos de leucemias e é um tipo de câncer hematológico, ou seja, do sangue. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a doutora Jamile Cunha. Ela é hematologista e vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa doença. Vamos conversar sobre ela e também falar sobre uma ação extremamente importante que vai acontecer amanhã na cidade de Campinas, né, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ana Paula. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui falando sobre esse tema. Doutora, eu queria já começar conversando e que você destacasse para a gente quais as particularidades da leucemia mieloide crônica. Ela se difere, é muito diferente dos outros tipos de leucemia, por exemplo? Legal, Ana. Bom você tocar nesse assunto, porque, na verdade, quando a gente fala de leucemia, todo mundo tem uma ideia meio com tabu, com muito medo. Mas as leucemias, elas são diferentes uma da outra, principalmente a leucemia aguda da leucemia crônica. A leucemia crônica é uma doença também da medula óssea, mas ela se manifesta com sintomas mais lentos, então às vezes o paciente não consegue perceber muito de cara que está com algum problema, e a medula começa a produzir células, né, erradas, e o hemograma vai se modificando ao longo dos meses, dos dias, às vezes até anos, a pessoa não sabe muito, quem não faz check-up às vezes não consegue perceber. Só que essa leucemia, ela tem uma peculiaridade muito importante que hoje, com os tratamentos que a gente tem, e a maioria dos tratamentos dessa leucemia são orais, ou seja, são comprimidos, elas têm uma chance de cura e de remissão de doença acima de 95%. Então, isso faz com que esses pacientes portadores dessa doença, eles tenham aí muito tempo de vida e vida normal. Muito bacana isso que você disse, doutora, porque aí a gente bate mais uma vez naquela tecla desse diagnóstico precoce. Então, quanto antes isso é diagnosticado, essa doença, esse paciente tem, né, essa informação, melhor. E essa cura, ela é mais provável. E aí você falou essa questão de também não ter sintomas tão aparentes. Então, a ideia mesmo, a recomendação é que essa consulta, esse check-up, essa visita aos especialistas seja de fato algo constante e rotineiro? Sim, na verdade, quando eu falo não muitos sintomas, é porque os sintomas tendem a ser inicialmente um pouco inespecíficos, ou seja, as pessoas não percebem tudo. Tanto é um cansaço inespecífico, uma indisposição, e aí ao longo que a leucemia vai aumentando as suas células, a pessoa pode começar a perceber esse cansaço pior, perceber um aumento do volume da barriga, porque essa leucemia ela tem como característica aumentar bastante um órgão, que é o baço. Então, ele vai aumentando aos pouquinhos, e os baços muito grandes, eles tendem a aparecer quando esse processo já tem aí alguns meses de acometimento. Às vezes pode acontecer um pouco de perda de apetite, um pouco de perda de peso, mas como eu falei, são esses sintomas às vezes que muita gente não gosta de procurar um médico porque acha que é normal, que é estresse, que é do dia a dia. Mas assim, o importante é a gente mesmo ficar atento aos sinais do nosso corpo, porque às vezes não são doenças graves ou são doenças mais leves, mas que tem o que a gente fazer, tem medidas e, como você falou, um check-up geral para ver se está tudo ok. A doença é mais comum em alguma faixa etária mais específica, de repente na infância, na vida adulta? Dá pra gente pontuar isso, doutora? Legal. Na verdade, a doença, ela é mais... Oi, desculpa. A doença, ela é mais... Acontece mais aí na faixa etária de meia-vida, que a gente fala. Então, adultos, né? Entre 40 a 50 anos. Mas existem, sim, mais raramente, essa doença acometendo em pacientes mais jovens. Então, aí em torno de 20 anos, 30 anos. E, muitas vezes, pode acontecer do diagnóstico aparecer mais tardiamente. Como eu falei, ela não é aquela doença que a gente às vezes está acostumado quando fala de leucemia, que cai o cabelo, que tem que fazer uma quimio, que o paciente fica muito grave. Ela é uma doença que vai tendo sintomas lentamente e só depois, muitas vezes, os pacientes só procuram quando a gente tem sintomas mais evidentes.
Nós ressaltamos aqui, inclusive, a data de amanhã, que é o Dia Mundial aí, de se lembrar, de se falar, de se conscientizar sobre a leucemia mieloide e, inclusive, vai ter uma ação muito importante na cidade de Campinas amanhã, né? Sim, então eu sou médica hematologista, faço parte do grupo SOEM, né? Somos oncologistas e hematologistas e nós estamos fazendo uma campanha bem legal, na verdade já foi uma campanha feita em anos anteriores, que vai ser aqui na cidade de Campinas, na Lagoa do Taquaral, quinta-feira, dia 22/9, no período da manhã. Essa ação, ela visa a gente ter, nós vamos estar lá falando, informando as pessoas que têm dúvidas e nós vamos ter uma atividade lúdica com bolas, explicando diferenças de leucemias, porque a gente sabe que é um tema pouco conhecido e um pouco mais complexo de explicar, mas a gente está lá para tirar dúvidas. Às vezes, se você tem um familiar que está passando por isso, uma pessoa que você conhece, você quer saber mais sobre o assunto, você é profissional de saúde, trabalha em algum centro, então nós vamos estar lá para conscientizar sobre a leucemia mieloide crônica, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre essas doenças da medula óssea. Perfeito, doutor. E só para a gente encerrar também, é um momento muito propício para a gente falar da importância da doação de medula óssea, né? E lembrar e falar quão isso faz diferença na vida de pacientes. Legal, Ana. Então, no terceiro sábado do mês de setembro, então a gente acabou de passar por isso, é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. E é muito importante a gente ter essa conscientização. No Brasil, a gente tem um cadastro, né, de doadores, então você pode se direcionar para qualquer centro de coleta. Normalmente são os hemocentros. Aqui na cidade de Campinas é concentrado no hemocentro da Unicamp. E você ter de 18 a 35 anos, se for uma pessoa saudável, sem doenças crônicas, vai lá, dá seus dados, se cadastra, você tira um tubinho de sangue, tipo um tubinho de sangue para exame de sangue, e você pode ser candidato a ajudar uma vida que precisa. A doação de medula óssea, ela é muito importante porque ela independe da faixa etária do paciente que vai receber. Então você pode ajudar uma criança, um adulto, alguém que não tem irmãos, que não tem doadores, né, familiares, e estão aí na espera de um doador. Perfeito. Além dessa conscientização, muitas outras amanhã, então lá na Lagoa, durante a manhã, quem tiver essa disponibilidade para ir até o local, conversar ali de pertinho com os médicos, tirar todas as dúvidas, porque informação, conhecimento nunca é demais. Doutora, muito obrigada pelas informações. Conversamos com a doutora Jamile Cunha, que é hematologista e trouxe esse tema tão importante, leucemia mieloide, e também nos convidou aí para quem está em Campinas, especialmente para participar dessa ação. Muito obrigada, doutora. Ótimo dia. Obrigada a você. Tchau, tchau.